E vamos para mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 20. Estamos quase terminando, hein? Diz assim o texto: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Verso 16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, e para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Vamos lá. Jesus ressuscita, os discípulos correm até o sepulcro, junto com Maria Madalena, e quando chegam ali, encontram os lençóis dobrados e o lenço que estava sobre a cabeça dele dobrado, colocado de lado. Então, não foi algo na correria. Jesus, ele ressuscita e ele tem o trabalho de dobrar ali os lenços e colocar do lado, como quer dizer, eu vou voltar. Os discípulos viram e creram. No verso 10, os discípulos voltam para casa sem ter visto Jesus. E Maria fica à entrada do sepulcro, ainda chorando. Então, eu aprendo algo aqui com esse texto. Não dá para poder só vir dar uma olhadinha e ir embora. Nós precisamos de permanecer. E quando nós permanecemos, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela. E aqui o Senhor se revela a Maria, porque ela foi aquela que teve 7 demônios expulsos da vida dela. Ela foi liberta, ela teve um presente muito grande do Senhor, então ela amava o Senhor sobremaneira. E ela não se contentou só com a notícia, ela precisava de ver o Senhor. E foi a primeira que viu o Senhor depois da ressurreição. Tal era o amor dela pelo Senhor. E Jesus fala para ela que ele ainda não tinha subido ao Pai, né? E ela volta então para anunciar para os discípulos que tinham visto o Senhor. Eles não acreditam nela, né, no primeiro momento, e aí Jesus então aparece aonde eles estavam reunidos. E Jesus faz uma declaração: como o Pai me enviou, eu envio vocês. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos já recebem o Espírito Santo e uma missão, né? Uma missão. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus estava enviando os seus discípulos para poder pregar as boas novas, as boas notícias, para fazer a obra. E dá para eles autoridade, no verso 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Olha só, o nível de autoridade que Jesus está dando para os discípulos ali, né? Porque eles estariam agindo em nome dele. Então, nós vemos uma preparação, um preparo, um envio de Jesus ali. Depois Jesus aparece de novo para eles, porque Tomé não estava no meio na primeira vez. E agora Tomé está junto e ele fala com Tomé: Tomé, bota a mão aqui, aonde a lança entrou, bota a mão aqui nas minhas mãos, onde foram os cravos. E não seja incrédulo, Tomé. Acredite, é verdade. Eu ressuscitei, eu estou vivo, assim como eu prometi. E agora eu volto para o Pai e envio para vocês o Espírito Santo. E no verso 29, Jesus faz uma declaração: felizes os que não viram e creram. No passado, antes de Jesus vir, muitos desejavam ter visto Jesus. Os profetas profetizaram sobre Jesus. E Jesus diz que felizes aqueles que não viram, ou seja, aqueles que estavam antes. Não viram, mas creram que aconteceria aquele dia. E agora os discípulos estão ali vendo e crendo. E por último, no verso 31, a declaração do apóstolo João é que muitas coisas, muitos sinais Jesus tinha feito, mas ele tinha registrado só alguns para que nós pudéssemos crer que Jesus era o Filho de Deus e que, crendo, nós teríamos vida no nome dele. Então é isso. O capítulo 20 vai falar sobre a ressurreição de Jesus e
vai nos motivar a crer e receber a vida. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo. Deus te abençoe.